boa tarde. Hoje, sexta-feira, 17 de novembro de 2017, agora 17 horas e 34 minutos. Aqui quem fala é o Thiago e eu estou aqui com vocês juntamente com o Danilo na área de análise técnica para fazer mais um fechamento do pregão. Tá? Em relação aos mercados, o Bovespa agora operando aí uma boa alta, 1,38. Né? Os mercados ao redor do mundo aí operando em baixa. Na Europa fechou em baixa de 0,41% na Alemanha e de 0,08% no Reino Unido. Nos Estados Unidos, Dow Jones operando em baixa de 0,41%, S&P de 0,19% e o Nasdaq com baixa de 0,08%. Notícia positiva é o petróleo operando com alta de 2,36%, mais uma alta do petróleo, puxa a Petrobras e acaba puxando o resto do mercado. Tá? Primeiramente, queria passar alguns avisos. Né? Nós temos na semana que vem, na terça-feira, o vencimento das opções de séries K e W, né? Lembrando que hoje é o último dia de negociação. As próximas séries são a L e Z com vencimento no dia 15 de dezembro. Né? Dessa vez o vencimento vai acontecer na terça-feira, porque na segunda-feira, esse é o meu segundo aviso, nós não teremos pregão da Bolsa em função do feriado da Consciência Negra. Aqui no Brasil saiu o indicador de formação bruta de capital, né? Divulgado pelo IPEA, que é, na verdade, mostra aí como é que tá o desenvolvimento da economia. Né? Ele veio com alta de 0,4% de setembro ante agosto. No cenário corporativo, nós tivemos aí uma avaliação bem interessante, uma reavaliação, na verdade, do Itaú, né? Para os setores de celulose, papel e celulose, né? As principais ações aí que a gente acompanha, Fibria e Suzano, tá? Inclusive, a gente deve ter alterado as nossas recomendações para esses dois ativos no decorrer do mês. A Petrobras, que informou captação de recursos aí de $1 bilhão, né, para investimentos, e também que cortou a gasolina em 1,4 e o diesel em 0,3, valores que valem a partir aí de sábado, dia 18. A Oi, né, informou que a solução para a recuperação judicial só deve ficar para o ano que vem. Né? É um fato bem esperado aí pelo mercado. Né? Essa questão do imbróglio da Oi, a empresa precisa urgentemente de uma injeção de capital, pelo jeito vai ficar só para o ano que vem. E novos IPOs, né? A Blau Farmacêutica entrou com pedido de companhia aberta na CVM, e o grupo SBF, que é dono da Centauro, né, que é aquela loja de vendas online e também que vende tênis e produtos esportivos, também entrou com um pedido de abertura de capital. Né? As duas empresas elas não têm o cronograma oficial ainda, mas deve, nos próximos meses, nas próximas semanas, aí a gente saber as mais informações. Tá? O que eu tenho de novidade hoje para passar para vocês? Primeiro, em relação ao Capitalismo News, que hoje nós colocamos um artigo falando do fim da temporada de balanços. Né? Os balanços, na média, vieram bem acima ou em linha da expectativa do mercado. Né? Os números das empresas que a gente acompanha, com exceção do setor de construção civil, vieram melhores do que no terceiro trimestre do ano passado. Então, mesmo com a economia aí capengando, deve crescer em torno de 0,7%, 0,75% esse ano, 2,5% no ano que vem. Né? A gente já enxerga empresas crescendo bem acima da média do mercado. Eu vou colocar o link aqui na descrição, né, do Capitalismo News. Vou colocar também o link de um outro artigo que nós colocamos falando a respeito de operações de mini contrato, que fala do recorde, né, que a gente teve durante esse mês aí de operações em mini contratos. É um mercado muito procurado para especulação, juntamente com o contrato de dólar futuro. Tá? E vou colocar também o link de um outro artigo que a gente colocou, falando aí das privatizações. Né? O pessoal tem perguntado muito, né, principalmente em função dessa questão da privatização da Petrobras, da Eletrobras, desculpa, que deve ser em meados de fevereiro, março do ano que vem, e de outras empresas que acabam sendo comentadas, como a própria Petrobras, que vai acabar vendendo a BR Distribuidora, Correios, Banco do Brasil e assim por diante. Eu vou colocar o link ali na descrição também, né? É só vocês colocarem o e-mail que recebem
que vocês já vão ter acesso a esse relatório. Tá? Em relação à questão de bolsa mesmo, né, as operações day trade, swing trade, position trade e a avaliação aí dos mercados eu vou passar agora para o Danilo. No mais, eu queria desejar um bom final de semana a todos. Um abraço, até mais. Muito boa tarde, pessoal. Sou Danilo Prata, analista capitalista e consultoria financeira. Vou passar com vocês, então, a parte de análise gráfica, análise técnica aí do índice Bovespa, do futuro, os principais ativos da Bolsa, operações encerradas hoje e ativos de destaque. Como de costume aqui eu sempre faço, começar então pelas operações encerradas hoje de day trade. Então, hoje no day trade aí, a gente teve um dia de loss, primeiro dia de loss da semana, foram 4 operações, 3 loss e uma no 0 a 0, somando 1,85% de loss hoje. Na semana, então, a gente tem acumulado em day trade em ações o gain de 5,93%. No índice, hoje, foi apenas uma operação buscando 100 pontos, e no dólar, duas operações, as duas com loss, na verdade tem que ajustar aqui, são 2 pontos de loss, tá? E no índice, a gente tem na semana aí o total de 690 pontos, e no dólar, 11,5 pontos. Hoje foi encerrada uma operação de swing trade, que foi Lojas Renner, tocou no stop aí no começo do pregão. Estava vendido no ativo, stop de 4,32, e na semana, as operações encerradas de swing trade, a gente tem um gain aí de 13,97%. Vou passar aqui o gráfico das operações de day trade em ações junto com vocês aqui. A gente fez a operação em Gol, que saímos no 0 a 0, CSNA3 com stop loss ajustado de 0,14, Rio 3 com stop loss também ajustado de 0,89 e Petro 4 stop cheio de 0,82. Vou passar aqui as operações que a gente fez com esses ativos. Então, Gol 4 foi uma compra, deixa eu botar aqui 15 minutos, agora sim. Compra aqui nos 15 minutos. Um pivô de alta com volume, saindo das médias. Então, a compra foi realizada na máxima do candle. O ativo ficou alguns centavos do nosso objetivo. Fechou com esse candle de topo. A gente poderia até colocar o stop na mínima do candle, usando price action. A gente esperou aí a confirmação perdendo a média móvel de 9, que é o outro stop que a gente utiliza aí para as operações de day trade. Então, a gente colocou o stop na mínima do candle. Então, a gente saiu com um stop loss parcial. Posteriormente, quem tentou uma compra depois dessa correção, seria uma compra aqui nesse doorzinho com volume, teria aí conseguido sair com gain. Nós ficamos de fora, CSNA3 também foi um stop parcial. Foi uma venda aqui perdendo a mínima, o candle com volume abaixo da média móvel de 9, saindo da média móvel de 9. Ficou alguns centavos do nosso objetivo também. Nesse candle aqui ficou alguns centavos, 13 centavos do nosso objetivo. Fez esse candle cortando a média móvel de 9, a gente posicionou stop na máxima. Posteriormente fez aqui um movimento lateral. A gente ajustou o stop novamente para a máxima aqui em 734, então a gente saiu estopado. Deixa eu passar aqui. Candle que estopou, a gente poderia também ter virado a mão nessa oportunidade. Saiu com 0,14 de loss, se tivesse virado a mão aí, teria saído com um belo gain ativo aí, um dos ativos que são destaque de alta hoje. Rio 3 também ficou alguns centavos no nosso objetivo. Saímos estopados depois do topo formado, a gente fez uma compra aqui na superação da máxima deste candle, com volume, candle cortando as bandas, cortando a média, cortando resistência, o volume acima da média, então foi dado call de compra na máxima do candle. O ativo corrigiu até a média de 9, manteve a média móvel de 9, fez aqui um movimento de alta, rompeu, ficou, deixa eu ver aqui quantos centavos do nosso objetivo, ficou, acho que 5 centavos no nosso objetivo, fez um candle de topo, a gente até poderia
por price action, colocar o stop na mínima desse candle saindo no 0 a 0. Preferiu aguardar aí se a média móvel de 9 ia segurar o ativo, então a gente posicionou o stop na mínima desse candle e saímos com loss de 0,80. Deixa eu ver como é que ativo andou depois de tarde, isso aí não foi um stop loss acertado. E Petro 4 tentou uma venda perdendo a mínima do dia, tendo o maior candle do dia aí, saindo da média móvel, fechando na mínima, então a gente foi estopado, stop cheio, posteriormente voltou, stop na máxima, com 0,80% de loss, então 2 loss aí que ficaram próximos do objetivo e voltaram, acontece, faz parte aí do day trade, nem sempre é só gain. E no, passar rapidamente o dólar e o índice aqui, movimento do intraday, teve agora, óbvio, olhando o gráfico agora de tarde, depois do fechamento, dá para se dizer que foi um dia fácil de operar, não foi. No começo do pregão aqui, no gráfico de 5 minutos para vocês, então, estávamos em movimento lateral, o dólar futuro tentou romper a mínima do dia, não conseguiu, foi até o topo, corrigiu, rompeu novamente, perdeu, ficou zigue-zagueando aqui dentro, aí na parte da tarde, aí, onde geralmente não tem volume, ainda mais para uma sexta-feira, perdeu a mínima e seguiu descendente. Agora no final do pregão aí tentou um repiquezinho, então um movimento bem errático, aí, chama aí de search and destroy, para quem tentar pegar a tendência. Ativo ficou zigue-zagueando até tomar uma decisão no período da tarde, aí, onde geralmente não tem muita negociação em volume, principalmente sexta-feira. A mesma coisa aconteceu com o índice futuro. Vou mostrar aqui para você nos 5 minutos, foi justamente o que aconteceu, foi a imagem invertida, claro, do dólar. Quando o dólar sobe, o índice cai, quando o índice cai, o dólar sobe, abriu um gap de baixa, positivou, testou a média, caiu, testou suporte. Aqui sim seria uma oportunidade de compra na máxima desse candle, se não me engano é às 10h05, a gente perdeu aí, porque nesse horário geralmente eu estou dando uma olhada aí para os ativos de day trade em ações, positivou, fez um movimento de alta, corrigiu, rompeu a máxima, voltou para dentro, perdeu as mínimas. Aqui sim a gente fez uma venda, ativo tocando a média móvel de 9, fazendo um candlezinho de topo, continuidade do movimento de baixo, buscando 100 pontinhos. Posteriormente foi fazendo o zigue-zague arrastado até resistência. Também aí na parte da tarde, deixa eu passar mais para frente aqui para vocês, conseguiu o rompimento e aí andou direcionalmente, a gente ficou fora, seria uma boa compra aqui no rompimento, mas pelo horário a gente já não estava mais observando o mercado nesse horário, a gente perdeu a entrada e ficamos de fora, no final do pregão ficou lateral. E o papel que a gente deu stop loss hoje é Lojas Renner. Lembrando que ainda não fechou o pregão, tá? Falta 10 minutos para encerramento. Nós tínhamos o stop aqui em 35,01. Começo do pregão, então, fez esse candle que estopou várias operações, depois voltou. O ativo está fechando aí positivo, indicando um movimento corretivo dentro de uma tendência de baixa. E hoje, então, a gente fez RP em RADL3, ativo que a gente estava comprado há algum tempo já, o ativo corrigiu até a média móvel de 9,21, deixa eu botar a média de 21 para vocês, agora sim. Ficou próximo do nosso stop, hoje a gente ajustou o stop então para a mínima do dia de ontem, ativo em tendência de alta, corrigiu até a média móvel de 9, deixou um candle de fundo sem volume, e hoje, candle com amplitude, volume, rompendo aqui e fazendo, tocando nosso RP de 5%, a gente tem um alvo mais, acho que de 20%, se não me engano, a gente pretende carregar um pouco mais essa posição. Operações encerradas iniciadas hoje, então, vamos para a análise do índice Bovespa. O índice Bovespa, nesse momento, com 1,27% de alta, conforme indicado na análise de fechamento ontem, poderia sim iniciar um movimento de repique, replicou o movimento anterior, testou uma zona de suporte importante de 71 mil pontos, hoje então confirma o repique, e tem toda a característica de repique pelo fato aqui, volume bem abaixo da média, rompeu a média móvel de 9, rompeu aqui a resistência em 73 e 100 mil pontos, vem agora então testar 74 mil pontos, onde temos a média de 21 e posteriormente
resistência mais importante, 74.500 pontos, que também é retração de Fibonacci do topo anterior e fundo. Se a gente for ver aqui, é a retração de 61 de Fibonacci. A região de 71 mil pontos, então, no semanal, é uma região onde passa a média móvel de 21 períodos e também retração de Fibonacci, retração de 38, onde o índice Bovespa segurou aí. Lembrando que a semana a gente teve um dia a menos, então, pelo gráfico semanal, fazendo um fundo, um volume abaixo da média, superação da máxima que sugere um movimento de repique no gráfico semanal. Repique não, né? O gráfico semanal está em tendência de alta, fazendo um movimento corretivo. Então, a superação da máxima pelo gráfico semanal indicaria a continuidade da tendência de alta, mas para isso precisa superar aqui a região de 74 mil pontos, posteriormente 74.500 pontos pelo gráfico semanal. Então, marcando um fundo na média móvel de 21 períodos em cima de suporte onde passa a retração de Fibonacci. Então, a expectativa aí pelo gráfico semanal é retomada do viés de alta, e no gráfico diário nós estamos em tendência de baixa, é apenas um repique. Vamos ver semana que vem o comportamento do índice Bovespa, ficando acima de 74.500 pontos, aí o gráfico, o movimento gráfico semanal deve contaminar o gráfico diário e retomada do viés de alta, então, no índice Bovespa. O dólar futuro, caindo nesse momento 0,43. Tem aqui, como suporte mais importante, 3.250. Segue aqui em tendência de alta, o ativo foi lá, quase testou 3.350, fez um movimento corretivo até 3.250, indicou aqui o rompimento de 13.300, não confirmou ontem, então já tem um topo mais baixo que o anterior. Então nós temos aí alguns cenários para o dólar futuro. O primeiro é reversão de tendência, perdendo a região de 3.250, o que indicaria aqui um pivô de baixa. Para a manutenção do viés em alta, então, seria um movimento de consolidação, que seria um movimento lateral. Deixa eu pegar aqui o outro cara para vocês. Um movimento lateral entre 3.300 e 3.250, para posteriormente tentar seu viés de alta, esses dois cenários que a gente tem aí desenhados para o dólar futuro. Para seguir seu viés de alta, então, romper 13.300 e ficar acima, coisa que não consegue, é uma região aí de resistência forte para o dólar. Passar então agora os principais ativos da Bolsa de Valores. Ambev subindo 0,69, ficou testando um suportezinho aqui no gráfico diário em R$20, está fazendo um movimento de repique, tem como primeiro objetivo a região de R$21, vem testar a média móvel de 9 hoje. Média móvel de 9 não, média móvel de 21. BBAS subindo 0,87, o papel que, ao meu ver, tem um caminho mais livre para tentar um repique maior. Tem um padrãozinho de fundo ontem, hoje rompe a média de 9 períodos. Vem aqui, então, buscar a região de 13,70, antes precisa romper 33,80 33,80, 33,70, antes precisa romper 33,20. O volume abaixo da média. Se seguir aí seu movimento de repique, o alvo aí final para esse movimento é a região de R$ 35,00, R$ 34,90. Bradesco, também aí tentando um movimento de repique, tentando formar um fundinho, já vem testar resistência em 33,60, superando aí, deve testar a região de R$ 34,00, onde vai estar a média de 21, um volume bem abaixo da média. DR Foods segue enroscado nessa região, não vejo nada proativo, fez um martelinho, está tentando fazer um movimento de alta sem sucesso no presente momento, média móvel de 9 vai segurando ativo, esperando essa região, vem buscar aqui R$ 44,00, 44 não, 43,50, posteriormente 43,70 como resistência. BVMF subindo 0,68, ontem tendo com amplitude, volume acima da média, cortando a média de 9, indicando aí um possível fundo. Hoje vai ficando acima da máxima de ontem, mas a média de 21 aqui vai segurando o ativo, está fazendo apenas um repique dentro de uma tendência de baixa, testando justamente a região de resistência aqui na casa de 23,90. E TSA4 subindo 0,53, movimento lateral, papel que se romper a máxima de hoje deve testar aqui a região de 10,90.
Croton subindo 3,46, esse sim é o papel que, ao meu ver, aqui pode dar uma indicação de reversão de tendência, se confirmar que este fundo duplo ativo caiu direcionalmente até suporte, tentou um movimento de alta, testou o suporte novamente, vai ficando acima da máxima aqui na casa de 18,70, papel que deve retomar seu viés de alta e revertendo a tendência de curto prazo, caso fique acima da máxima do dia de hoje. A questão é que hoje o volume foi bem abaixo da média. E Petro 3, subindo 0,33, fez um padrãozinho de fundo hoje fazendo um dia meio neutro, ao meu ver, aí está em tendência de baixo no curto prazo, tentar um movimento de alta, tem como resistência aqui 16,50, suporte perdido anteriormente, e Vale 3 subindo 1,33, tentou um pivô de baixa perdendo na média a LTA, prazo mais longo, ontem fez um padrãozinho de fundo, hoje confirma ficando acima, mas as médias aqui vai segurando o ativo, vejo aqui nada fazendo ativo, está bem embolado nessa região. Destaques de alta e de baixa, então, Vivar 11 subindo 6,1%, o ativo segue em tendência de baixa, vou pegar a retração, traçar a retração de Fibonacci do topo até o fundo anterior, está justamente hoje rompendo a retração de 61,8, a média de 21 segue virado para baixo, que eu vejo para o ativo aqui superar a máxima de hoje, aí sim nós entraremos em tendência indefinida. Para entrar em tendência de baixa, então a gente precisa de um topo fundo ascendente, então o ativo teria que corrigir, e depois romper a máxima aqui para confirmar a tendência de alta, por enquanto apenas um movimento de repique, e hoje o volume bem acima da média, para ativo que também está fazendo repique pelo padrão aí de fechou fora, fechou dentro. Deixa eu botar aqui para vocês as bandas de Bollinger. No fundinho aqui formado, onde a gente tinha uma venda, a gente saiu, fez o padrãozinho de fechou fora, fechou dentro, está fazendo um repique aí. Para quem operou esse padrão, tá de parabéns aí, está tendo nesse momento aí cerca de 15% de lucro. DIR 3 subindo 5,69, eu tenho aqui traçado para ela uma LTA prazo mais longo, ontem deixou uma espécie de martelinho nessa região, hoje sobe forte, rompendo resistência em 5,78. Segue em tendência de baixa, apenas um movimento de repique por enquanto. Pode aí virar a tendência se esperar a região de 6,4, mas para isso também a gente precisa de um zigue-zague ascendente. CSNA 3 subindo 5%, cotado em 5,72, tentou aqui um pivô de baixa, vai negando esse pivô de baixa, volume acima da média, segue tendência de baixa, aí papel que tem espaço para fazer um repique, um prazo mais longo. Se eu traçar a retração de Fibonacci do topo até esse fundo, temos aí 5,30 como primeiro objetivo desse repique. Se eu pegar do fundinho do topo anterior aqui, nós temos ainda como resistência 5,40. Antes nós temos a região de R$8 como resistência para o ativo. Ele está bem enrolado aí nessa faixa de preço. Destaques de baixa, então, 1.003 caindo 2,38. Papel segue em tendência de baixa, fazendo um movimento corretivo lateral. Não vejo nada a se fazer no momento. Deixa eu ver um papel com mais liquidez aqui. Light, segue em tendência de baixa, não consegue superar aqui 7,70. Não vejo nada a se fazer. TOTS caindo 0,87. Ativo está em tendência de alta, corrigiu com gap aqui na resistência rompida anterior. Para o ativo retomar a tendência de alta, esperar a máxima do dia de hoje, ficar acima. Prendendo a mínima do dia de hoje, principalmente perdendo 37,52, reverteria a tendência aí no curto prazo. E JBS 3 caindo 1,53, papel aqui que toda vez que testa a LTB do prazo mais longo não consegue romper e faz movimento baixista. Se a gente vê aqui, bem longa tendência de alta, testou, perdeu o fundo anterior. Testou, manteve aqui o seu viés de alta no curto prazo, testou novamente, foi fazendo o zigue-zague aqui mais curto, testou novamente, entrou em tendência de baixo curto prazo, fez um movimento longo de baixa e agora foi lá testar novamente a LTB do prazo mais longo. Não vejo nada para o ativo, eu vejo compra, esperando a máxima aqui deste candle com volume aqui, o papel ficando acima dessa LTB, deve desenvolver um movimento de alta um pouquinho mais forte, papel, região de bastante resistência para o ativo.
Os papéis aí para comentar junto com vocês, Gafisa rompendo resistência importante, nesse momento cotada a 15,95, volume acima da média, OBV ascendente no diário e no semanal fazendo pivô de alta, é compra para ativo esperando a máxima do dia de hoje, um alvo lá no gráfico semanal, primeiramente aqui na casa de 15,1750. Tem uma tendência de alta, um dos poucos que ainda estava em tendência de alta, estava fazendo um movimento corretivo lateral, ativo que a gente saiu estopado com o stop gain, estava comprado há mais tempo, um rompimento desses candles aqui a gente estava comprado. Hoje faz um pivô de alta aí, é compra, esperando a máxima do dia de hoje, semana que vem. Fibria, OBV ascendente, indicando força dos compradores, movimento lateral, é compra esperando a máxima aqui em R$ 53,90, R$ 54,00 para o ativo. Estácio, Proto, ativo veio direcionalmente caindo até a região de suporte em R$ 28,00, se manteve nessa região, tentou, deixa eu pegar outra cor para vocês para ficar mais claro, agora sim, tentou um movimento de alta, corrigiu novamente, fez aqui então configuração de um fundo duplo, ativo esperando a máxima. No dia de hoje eu vejo compra aí para a Estácio, se não me engano, hoje volume bem acima da média, o que é algo relevante para um dia hoje morno aí, com pouco volume antes do Bovespa, principalmente rompendo resistência importante, fazendo o desenho de reversão de tendência no curto prazo. Arezzo, papel fazendo um repique, está em tendência de baixa, já perdeu aqui um fundo anterior, se a gente for ver aqui, está testando a média de 21, vou botar as médias para vocês. Testando a média 21 e retração de Fibonacci. Se eu não estou enganado, não, está longe, está um pouquinho longe ainda. Eu vejo venda para ativo perdendo a mínima do dia de hoje. E caso venha testar 50 e 80 e fizer topo, também vejo venda. BTOW3, ativa em cima da média de 9, fazendo um padrãozinho de topo. Tendência de baixa, perdendo a mínima do dia de hoje, eu vejo venda. Superando aqui, nós temos como obstáculo aí a média de 21 em 20 e 15, posteriormente resistência na casa de 20 e 80. GGBR, pegando o pivô de baixa, com baixo volume, igual ao 4, também aí tentando fazer um fundinho, esse SMA3 que eu já comentei com vocês, papéis com a mesma característica, em tendência de baixa, tentando negar o movimento, o pivô de baixa deixado. O papel que está mais interessante, ao meu ver, é a Gerdau, que já superou a máxima do pivô de baixa, esperando também aqui a média móvel de 9 períodos. O problema é que o volume é abaixo da média, mas quem quer tentar um repique é um trade válido, ao meu ver. Direcional já comentei com vocês, Ecor 3, ativo subindo bem hoje, quase testando aqui região de resistência em R$12. Tinha comentado anteriormente que nós tínhamos aqui uma LTA do prazo mais longo, fechou com martelo, era como operação da máxima, a gente não oficializou. Ativo que andou bem, quem fez a compra está de parabéns, teria chegado no objetivo hoje, stop de 3%, objetivo cerca de 6%, andou quase 7%. Expectativa, então, para pensar numa compra, fazer um movimento lateral em cima da resistência aqui e rompendo, eu penso em compra em Ecor 3. Even 3, ativo em tendência de baixa, testando a média 21, deixando um candlezinho de topo. Eu vejo venda para ativo perdendo a mínima, não vejo compra só se fizer uma correção. Se fizer uma correção até a retração de Fibonacci aqui, a região rompida e romper a máxima do candle do dia de hoje. Gol 4, tendência de baixa, está tentando fazer um movimento de alta. Vem testar a média de 21, deixa eu ver se aqui a gente está esperando a retração de Fibonacci do topinho anterior. Pode reverter tendência aqui também com fundo duplo no curto prazo. Deixa eu ver, e testou suporte. Fez topo, testou suporte, esperando então as máximas aqui na casa de R$14. Eu vejo compra com fundo duplo no curto prazo para Gol 4. Hipermarcas, tendência de baixa, esperando já as médias, testando a retração de Fibonacci em região de resistência. Se o papel ficar acima do patamar de hoje, o papel fica com viés indefinido no curto prazo, ou seja, ele vai ficar em movimento lateral, pensando aqui, deixa eu pegar outra cor para vocês,
Pensando aqui para o prazo mais longo, vai ficar em movimento lateral, então aguardaria o rompimento de umas duas extremidades, caso o papel venha superar máximo no dia de hoje, ficar acima. Leve 3, papel que tentou rompimento ontem com volume acima da média, então nós temos aqui um toque na resistência, 2 toques, 3 toques, 4 toques, hoje o 5º toque, ficando acima dessa região com o candle fechando próximo das máximas, é compra para o ativo que está em movimento lateral. Se a gente for ver aqui para o prazo um pouquinho mais longo, vem trabalhando no movimento lateral. MRV3, ontem fez um candle com amplitude, volume acima da média, hoje não supera a máxima do dia de ontem. Não vejo compra para ativo. Quem quiser tentar compra, eu já comentei anteriormente. A gente pode até fazer aqui objetivo traçando através da barra elefante, que seria objetivo na casa de 14,52 com stop na mínima. Papel tem bastantes obstáculos aí para tentar desenvolver um movimento de alta, mas pode sim andar devido ao fundo deixado. Qualicorp, ativo, está sinalizando um possível fundo, testou suporte aqui do prazo mais longo, suporte importante, fez o padrãozinho aqui de fechou fora, fechou dentro, ou seja, fechou com candle preto fora das bandas e candle branco dentro das bandas de Bollinger, com volume bem acima da média. Hoje não conseguiu iniciar esse movimento de repique, esperando a máxima do dia de ontem. Tem tudo para o papel andar e vir testar aqui em região de R$15, região onde tem a média móvel e região de resistência para o ativo. Rio 3, está testando a média de 21 períodos, segue em tendência de baixa. Eu vejo venda para o ativo perdendo a mínima do dia de hoje, dando continuidade à sua tendência de baixa, esperando a máxima aqui, pode desenvolver um movimento de alta que deixaria o gráfico um pouquinho bagunçado aí, ao meu ver, para pensar numa compra. Eu gostaria que o ativo fizesse um movimento de corretivo até o fundo, a região de fundo aqui em 11,50 ou até o fundo anterior, para posteriormente aí sim romper as máximas e tentar desenvolver um movimento de alta. Por enquanto eu vejo venda ainda para Rio 3. E Rente 3, papel que estava de olho para comprar, problema é que hoje o volume bem abaixo da média, mas o papel vai rompendo, ficando acima, tem tudo para vir testar o topo anterior na casa de 63,80. Papel desenvolvendo um zigue-zague ascendente, então, no curto prazo está em tendência de alta, precisa só confirmar ficando acima da máxima de hoje. CAPR4, destaque de alta hoje aí, subindo 4,39, volume acima da média, rompendo a máxima do dia de ontem, rompendo LTB do prazo mais longo, tendência de confirmando, então, tendência de alta no curto prazo. No gráfico diário eu vejo que está um pouco esticado para pensar numa compra, eu vejo compra no gráfico semanal, ativo lateralizado aí, deixa eu ver quanto tempo, temos aqui 36 semanas andando lateralmente, volume está aumentando nas últimas semanas, OBV ascendente, e as médias, deixa eu ver aqui as bordas de Bollinger, abrindo as bordas de Bollinger, ou seja, tem todas as características aí para se pensar numa compra na superação da máxima no dia de hoje pelo gráfico semanal, esse APR4. Nos 25, tive tendência de baixa, ao meu ver, se perder a LTA aqui é venda, se perder a LTA vai perder o candle preto deixado aqui com volume, se ativo esperar as máximas na região aqui de R$9, deixa eu ver se é isso mesmo, isso mesmo, região de 9, 9,10, esperar e ficar acima aqui, pode-se tentar uma comprinha, mas o papel vai ficar bem embolado aqui nessa região. E Verit 3, ativo, deixou aqui um fundinho com volume, uma região de suporte importante, o semanal está fechando com martelinho, vai tentar então um movimento de repique dentro dessa tendência de baixa, esperando a máxima do candle de hoje, pode-se pensar numa compra com stop no fundo anterior, até mesmo aí um stop ajustado aí na casa de 16,39.
Ativo que está em região de fundo, aí pode desenvolver um movimento de repique um pouquinho mais forte. VEG3, a gente tem até uma recomendação de venda perdendo a mínima aqui em 20,88, não ativou. Hoje aí está fechando com volume na média, testando LTB, prazo um pouquinho mais longo, e não vejo compra para ativo no momento, a não ser que corrija, posteriormente venha a romper essa LTB, fazendo um movimento parecido com esse aqui que eu vou desenhar para vocês. Testa LTB, testa suporte, e aí rompe, e sim, traremos tendência de alta, o papel poderia desenvolver uma alta um pouquinho mais consistente no curto prazo. Se o papel vir corrigir até o suporte, perder o suporte, é venda para a VEG3. Essa então foi a análise aí dos ativos. Tenham todos aí uma boa sexta-feira, um ótimo final de semana. Para quem tem feriadão, um ótimo feriadão. Lembrando, segunda-feira não tem pregão, então nos encontramos terça-feira no Bom Dia Capitalismo e na análise de fechamento do pregão. Forte abraço a todos.